Olá pessoal, eu sou Flanca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a seleção do conteúdo, a plataforma do YouTube. E hoje vamos falar sobre Revolução Russa de 1917, tá? A Revolução do século XX, né? Nós tivemos uma revolução no finalzinho do século XVIII, que foi a Revolução Francesa. Tivemos uma revolução em 1848, que foi a revolução, a Guerra Civil da França, né? Aliás, a Revolução Civil na França de 1848. Nós tivemos a Comuna de Paris e nós tivemos a Revolução Russa, essa revolução que transformou a ordem social que existia na Rússia. Toda revolução ela parte de baixo para cima e muda todas as estruturas de poder. A Revolução Francesa derrubou o feudalismo e instaurou a burguesia do poder. A Revolução Russa vai derrubar o czarismo e vai instalar o poder dos sovietes na União Soviética, que vai se tornar a União Soviética depois da Revolução Russa. Então, como começou? Né? Os czares, né? A Rússia era comandada pelos czares da família Romanov há mais de 300 anos. Nicolau II foi o último dos czares, não é? A Rússia no século XX, no começo do século XX, ainda era uma Rússia feudal, não é? O feudalismo tinha acabado há quase 500 anos e a Rússia ainda era controlada de forma feudal. As pessoas ainda pertenciam à terra. O atraso, né, industrial era muito grande e a economia russa era praticamente agrária, né? Mas Nicolau II, o último czar, era considerado um dos homens mais ricos do mundo, né? E o povo vivia na miséria e na fome, tá? E aí, o que vai levar a Revolução Russa, né? A Rússia vai participar de uma guerra contra o Japão em 1904, em 1905, vai perder milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? O Japão vai vencer a guerra, a Rússia vai ficar economicamente destruída e, ao mesmo tempo, as pessoas na fome, elas vão para o palácio dos Romanov, né, reivindicar mais comida, mais trabalho, mais direito a sobreviver com dignidade, e vai ser considerado domingo sangrento porque o Nicolau II vai mandar o exército metralhar as pessoas, vai morrer aproximadamente 90 russos, tá? E aí vai começar o nascimento do partido bolchevique, tá? A partir do Partido Democrata Social Russo vai surgir duas facções: os mencheviques, que é a minoria, né, e os bolcheviques, a maioria, que é controlado por Vladimir Lenin, né? Quando chega a Primeira Guerra Mundial, a Rússia entra, mesmo contrária à opinião dos russos. E aí o problema da fome se agrava, né? E abre espaço, né? A Rússia enfraquecida, o imperador enfraquecido, abre espaço para a Revolução Russa em 1917, quando a Alemanha, inclusive, ajuda, né, Vladimir Lenin a voltar para a Rússia para fazer a Revolução e sair, né, da Segunda Guerra Mundial, aliás, da Primeira Guerra Mundial, dando mais força ao exército alemão, pois com a saída da Rússia, né, o lado que lutava contra os alemães fica enfraquecido, né, que era composto pela França, pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, tá? Lenin, primeiro vai vir a Revolução de Fevereiro de 1917, né, que tenta se restabelecer um novo governo, né, pseudo-democrático, né, a perdoar todos os presos políticos, né, mas aí, né, os mencheviques querem que a questão seja democrática, né? Já os bolcheviques, né, com a volta de Lenin, querem partir para uma revolução marxista, né, para um governo do proletariado, né? Todo o poder aos sovietes, né? O lema era paz, pão e terra, né? Paz, terra e pão, né? Então,
os bolcheviques, que são a maioria, em outubro de 1917, vão entrar em guerra civil com os mencheviques, né, apoiados pelo Nicolau II, né, e por várias potências ditatoriais da Europa, e o exército branco menchevique vai perder a guerra contra o exército vermelho, os bolcheviques, e vai levar inclusive à morte do imperador, do czar Nicolau II, que vai ser fuzilado, assim como todas as lideranças, né, do exército branco dos mencheviques. Tá? Está estabelecida aí a União Soviética. Por quê? União Soviética. Todos os países que se simpatizam com essa revolução vão aderir ao bloco russo, e se cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Cujo principal líder é Vladimir Lenin, né? Que governa, né, a União Soviética até 1924. Né? Ele vai criar a NEP, né, nova política econômica, né, que é uma economia planificada que vai levar a União Soviética, tempos depois, a se tornar uma potência bélica e uma potência industrial muito grande, né, sendo responsável pela Guerra Fria entre o capitalismo e o comunismo. E aí eu volto a dizer, a Rússia, né, a União Soviética, ela nunca foi uma república comunista, um país comunista. Por quê? O comunismo de Marx, né, pelo menos o comunismo marxista, né, porque o comunismo de Marx prega uma sociedade sem Estado, né, controlada pelo poder da classe trabalhadora, né, a classe trabalhadora através de comunas. E a União Soviética nunca chegou a essa etapa. Fez a Revolução Proletária, mas nunca chegou a essa etapa, portanto, não é marxista. Tá? Lenin fica até 1924, ele morre, e aí tem dois candidatos fortes, né, a sucederam. Leon Trotsky, que havia comandado o exército na Guerra Civil, né, e Joseph Stalin, né, que era o secretário do partido. Né? Leon Trotsky tinha ideias diferentes de Stalin. Leon Trotsky queria que a Revolução Russa se espalhasse para o mundo. Não é? Talvez por isso tenha fracassado o comunismo, né, como forma de governo. Já Joseph Stalin queria que essa revolução ficasse somente na Rússia, na União Soviética. Tá? E quem venceu no campo da política foi Joseph Stalin. Leon Trotsky se exilou da Rússia e foi assassinado a mando de Stalin no México, né? Já no finalzinho dos anos 20. Né? Se houvesse, né, vencido a ideia de Leon Trotsky e ele tivesse assumido o governo depois da morte de Lenin, talvez o comunismo tivesse dado certo na Europa. Por quê? Porque ele seria internacionalizado por Trotsky, que tinha essa ideia. Já Stalin não. E aí um país que quer chegar ao comunismo, mas com controles capitalistas dentro do país, né, e tendo que negociar com países capitalistas, né, é uma economia que está fadada ao fracasso, porque Marx defende a destruição do Estado capitalista e a criação de um Estado comunista. Mas se o Estado comunista, né, não for criado e negociar com os Estados capitalistas à sua volta, a tendência é ele ser consumido pelo capitalismo e ele ser destruído pelo próprio capitalismo. O capitalismo, para Marx, ele tem que se destruir na sua capitalidade, né, desde o seu princípio. Né? E a revolução ela tem que ser internacional. Por quê? Porque se todos os estados não forem comunistas, o comunismo não é uma ideia que possa avançar. Né? Essa era a teoria de Marx. Né? E essa é uma parte da Revolução Russa. Né? A parte de Vladimir Lenin, né, que chega ao poder junto com os sovietes, todo o poder aos sovietes, né? A guerra civil, né, vencida por Lenin e os bolcheviques, né?
vai se iniciar também uma série de reforma agrária, reforma urbana, né? Nacionalização de indústrias, né? Que estavam se instalando, vai se tornar nacionalidade russa, né? A economia é estatal e Lenin morre muito cedo e o seu corpo está até hoje na Praça Vermelha, na União Soviética, na Rússia, aliás, né, do jeito que ele morreu em 1924, conservado, né, ele está conservado como se estivesse mumificado, e hoje se discute o que se fazer com o corpo de Lenin, que está exposto, né, para todo mundo ver, né, desde a sua morte em 1924, né, há quase 100 anos. Né. Então, essa é uma parte da Revolução Russa. Eu volto para falar da Revolução Russa na visão de Olavo de Carvalho, porque eu assisti o vídeo e é uma verdadeira fraude. Né? Quer entender a Revolução Russa? Leia Thompson, né? Que escreve, eu vou deixar embaixo na referência bibliográfica, Revolução Comunista na China e na Rússia. Ou Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, né? Que é o breve século XX, que ele fala que o século XX começa em 1914 e termina em 1991 com a queda da União Soviética. Ok? Essa é a minha participação. Até a próxima.